Coloque a mão sobre a palavra, vamos orar. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga com fé, diga: Senhor Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender, diga a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lembrar um pouquinho aqui, vamos ler a partir do versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro fala que a igreja ela tem que ter o desejo de crescer na presença de Deus. Ele fala que quando a Bíblia, lógico que ele fala aos cristãos daquela época, então quando nós aceitamos Jesus como Salvador, somos novos convertidos, amém, pessoal? É como se tivéssemos nascido novamente. Só que uma criança quando nasce, a gente explicou tudo isso semana passada, ela não fica eternamente um bebê, ela tem que se desenvolver, sim ou não, pessoal? Quando, por exemplo, uma criança nasce, todo mês, antes de nascer vem o pré-natal, que o médico vai acompanhando o crescimento da criança no ventre da mãe. Depois que nasce, o que tem que se fazer, pessoal, todo mês lá no médico? Tem que levar a criança todo mês no pediatra para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Sim ou não, pessoal? Aí, toda vez que eu lembro, eu tenho 2 filhos, que levava todo mês no pediatra, o que o médico fazia? Ele pesava para ver se a criança estava no seu peso ideal pela idade, olhava o pezinho, media até o crânio, eu lembro até hoje que o médico media o crânio dos meus filhos, para ver até se o crescimento do crânio, da cabeça estava certa, media tudo, pesava, via se não tinha nada, e todo mês o médico ia fazendo um parâmetro, olhando o desenvolvimento da criança, é assim ou não é? Quem tem filhos e fez esse acompanhamento sabe para quê? Para ver o desenvolvimento. Muitas pessoas quando nascem em Cristo Jesus, muitos não, todos que nascem em Cristo Jesus, não podem ser crianças espirituais a vida inteira. Ela tem que desejar afetuosamente, desejosamente, querer crescer na presença de Deus. Porque senão, você não vai ver coisas da parte de Deus para a sua vida, porque você não terá maturidade espiritual para receber algo de Deus, por ser infantil espiritualmente dizendo. Então Pedro fala da importância da igreja desejar. Por exemplo, aceitei Jesus, eu vou crescer na presença do Senhor, eu vou amadurecer na fé, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter um tempo para com Deus, eu vou dedicar mais tempo para crescer na presença do Senhor, porque é necessário que os crentes se desenvolvam espiritualmente, para até a igreja não ser enganado com falsos profetas, com promessas que não têm base bíblica. Então está cheio de pessoas dentro das igrejas muitas vezes iludidas, porque não crescem espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus, não se desenvolvem. São meninas e meninos espiritualmente, dizendo, qualquer coisa se fere, qualquer coisa se machuca, não atingem a maturidade espiritual para enfrentar, inclusive, as adversidades da vida. Então Pedro fala que nós temos que desejar afetuosamente, crescer com leite racional, que é a palavra de Deus, que vai produzir em nós desenvolvimento. Amém, pessoal? Nós não podemos ser meninos e meninas na fé, que qualquer coisa não machuca, qualquer coisa eu não quero saber mais de igreja. Os homens são tudo cheios de defeito, é por isso que eu não vou mais em igreja. A pessoa é toda cheia de defeito e se acha a última bolacha do pacote, que não quer ir na igreja, que na igreja é um monte de gente isso, é um monte de gente aquilo, sendo que a própria pessoa tem defeito e não procura se desenvolver e crescer na presença de Deus. Vamos ler novamente, pessoal, para a gente avançar? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, olha só, o leite racional. Qual o nosso leite racional? A palavra de Deus, o ensinamento da palavra. Ele diz, não falsificado, quer dizer, não vamos crescer baseado em falsas doutrinas ou ensinamentos, mas no que diz a palavra de Deus. Amém, pessoal? Não falsificado, para que por ele vades o que, igreja? Vades crescendo. Nós temos que crescer. Quanto tempo você tem que você aceitou Jesus? Quanto tempo você frequenta a igreja? Qual é o seu desenvolvimento espiritual? Você já aceitou Jesus? Tem pessoas que estão tanto tempo na igreja
que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que ainda não desceram a água do batismo. Tem pessoas que ainda estão, tem pessoas, por exemplo, que estão tanto tempo na igreja e ainda não foram batizadas no Espírito Santo, não atingiram a maturidade espiritual, não cresceram na fé como deveria. Tem pessoas que, não digo aquelas pessoas, por exemplo, que acabaram de chegar na igreja, mas tem pessoas que estão na igreja há 5, 6, 7 anos, não conseguem, não têm habilidade para encontrar os textos bíblicos da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem o hábito de ler Bíblia. Como alguém que quer vencer, não tem habilidade naquilo que a palavra de Deus tem na vida dela. Se um soldado numa guerra, ele não tem habilidade com a arma na qual ele deveria ter treinado, manipular e usar, se ele não tem habilidade, o que pode acontecer com ele numa guerra? Ele pode morrer, ele pode até mesmo se matar. Sabia disso? Se ele deixar a arma, por exemplo, se ele não deixar a arma dele travada, não souber travar a arma dele, ele pode dar um tiro na perna, ele pode se matar. É na verdade, porque ele tem que saber manusear a arma. Estou dando esse exemplo, é a mesma coisa. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa arma, na qual nós temos, através do conhecimento da palavra, nós podemos destruir e desfazer as ações do diabo que se levantam contra a nossa vida. Amém, pessoal? Vamos avançar então no conhecimento? Volte a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Vamos nos aprofundar agora aqui nesse ensinamento em nome do Senhor Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a diferença da lei e da graça, quer dizer, Cristo sendo o último sacrifício, no qual nos remiu dos pecados. Amém, pessoal? E ele cobra da igreja maturidade espiritual. Ele cobra que a igreja ela cresça no conhecimento da palavra de Deus, para não ser enganado por falsas mentiras ou ideologias enganosas. Olha só o que diz aqui em Hebreus capítulo 5. Diz, nós vamos ler a partir do versículo 12, Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, olha o que ele diz à igreja: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Paulo fala à igreja que pelo tempo que eles estavam no Evangelho, eles já eram para ser mestres e conhecedores da palavra de Deus. Pelo tempo que eles estavam no Evangelho. Mas Paulo diz que ele tinha que voltar aos primeiros rudimentos da palavra. Sabe o que quer dizer os primeiros rudimentos da palavra? O começo de tudo, o início do ensinamento. Então Paulo, ele diz que ele tinha que voltar a ensinar coisas que pela idade deles não deveria mais ensinar. É a mesma coisa que você pegar um adolescente de 14, 15 anos e ensinar ele a escrever A, B, C, D, o alfabeto. Deu para entender ou não, pessoal? Quer dizer, pela idade da pessoa, não era para estar mais aprendendo isso, sim ou não, pessoal? Já era para estar mais avançado, é verdade ou não é? Porque alguma coisa aconteceu que ele não aprendeu os primeiros rudimentos, os primeiros ensinamentos. Tem pessoas assim, que o pastor ainda tem que continuar pregando sobre salvação, porque a pessoa está tanto tempo na igreja e ainda não está salva. Tem que estar falando sobre santidade, e a pessoa está tanto tempo na igreja e ainda não está tendo uma vida de santidade. Tem que estar falando para parar de mentir, porque a pessoa está tanto tempo na igreja, já ouviu falar que o diabo é o pai da mentira, e a pessoa continua vivendo uma mentira. Então tem pessoas que não conseguem avançar, porque são crianças, meninos na fé. Não tem estatura espiritual para avançar e para vencer as ações do diabo. Paulo fala que pelo tempo da igreja, a igreja não era para ele mais estar falando coisas que já havia dito quando eles haviam conhecido a palavra do Evangelho. Já era para eles terem crescido na fé. Já eram para ter amadurecido no conhecimento.
Era para ser mestres do ensinamento da palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que não eram mais para ser manipulados por falsos profetas, por mentirosos, enganadores, mas tem gente que está tanto tempo na igreja que qualquer mensagem vazia, que manipula as pessoas, está lá a pessoa sendo manipulada, achando que está certo e que tudo agora está errado. Porque não aprenderam, não cresceram no conhecimento da palavra. Eu não sei quanto tempo você tem ou frequenta uma igreja, mas dependendo do tempo que a gente está dentro da igreja, já era para estar ensinando os seus filhos, ensinando o seu marido, ensinando a sua esposa, ensinando a palavra, vivendo a palavra, porque a glória de Deus derramaria de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Paulo fala que tem coisa que não era para estar mais ensinando. É a mesma coisa você pegar o seu filho com 15, 14 anos, com 20 anos e mandando escovar os dentes. Tem cabimento uma coisa dessa, pessoal? Era para estar ensinando. Vamos dar um exemplo. O filho não gosta de escovar o dente. Quantos anos tem? 20 anos. Tem cabimento de um pai ficar dizendo, vai escovar o seu dente? Tem, pessoal? Já era para ter aprendido, sim ou não? Pela idade que ele tem. Um exemplo, não é verdade? A gente ensina o filho com 6, 7 anos a escovar os seus próprios dentes, a amadurecer, a se desenvolver. Não é verdade? Tem como um pai ou uma mãe dizer para o filho, com 20, 25 anos, vai tomar banho? Pelo amor de Deus, gente. Depois de um dia de trabalho, de compromisso, é normal uma pessoa na maturidade dessa, num tamanho desse, e tomar o seu banho. Agora, uma criança não. Uma criança, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, depende do pai e da mãe para dar um banho. Sim ou não, pessoal? É verdade ou não é? Às vezes a criança não quer ser, não, vamos lá, e vai lá e dá o banho assim que escova o dente, e vai ensinando, e a criança vai se desenvolvendo. Você não pode chegar agora com um filho de 20 anos, vamos lá, a mãe, vamos lá que eu vou ter que te dar banho. Pelo amor de Deus. Se ele gosta de boa saúde, se ele tem condição física, não precisa mais disso. É verdade ou não é? A mesma coisa somos nós. Às vezes o pregador tem que estar pregando sempre, às vezes a pessoa fala, nossa, pastor, o pastor está pregando sempre a mesma palavra. Não é que está pregando porque às vezes não tem palavra, é porque aquela igreja não se desenvolveu ainda. Então tem que estar dizendo, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Deu para entender ou não? Larga do pecado, tem uma vida de santidade, tem um compromisso com Deus, demanda tempo para ler a Bíblia. Às vezes a igreja não desenvolve porque as pessoas também não querem crescer na fé. Não querem amadurecer. E Paulo fala isso sobre a igreja. Olha o que ele diz, versos 12. Porque devendo já ser o que, pessoal? Mestres é o que? Doutores, pessoas que ensinam, pessoas com conhecimento para ensinar outros. É verdade ou não é? Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais, olha só, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos do que, pessoal? Da palavra de Deus, quer dizer, os primeiros passos do ensinamento. Às vezes a gente está na igreja, ensinando uma pessoa que já está 10 anos dentro de uma igreja que ela tem que aceitar Jesus como Salvador ainda. Porque se ela não aceita como Salvador, ela ainda não é filho, então não tem direito a nada, nem a salvação. Tem que estar ensinando. Que a igreja não pode querer se comparar ao mundo para atrair pessoas. As pessoas têm que ser atraídas pela pregação do Evangelho. Eu não preciso botar um chapéu de caipira, uma roupa de caipira e dizer que vamos fazer agora, como que fala? Festa junina gospel. Não precisa disso. A igreja tem que pregar simplesmente o Evangelho, não imitar o mundo. A igreja tem que ser a igreja, ensinar os primeiros rudimentos, ensinar a palavra de Deus. Mas tem gente que não tem maturidade. Não entendeu ainda que o mundo jaz do maligno e que não temos que imitar o mundo. E mostra na Bíblia aonde Jesus teve que imitar o mundo para atrair as pessoas. Jesus ia para o deserto, as pessoas iam atrás de Jesus no deserto, meu irmão. Debaixo de sol, sim ou não? Ia para o deserto onde não tinha alimento, porque lá tinha a palavra, tinha o que o mundo não oferecia. A igreja tem que oferecer o que o mundo não oferece, a salvação, a libertação em Cristo Jesus. E as pessoas têm que ser atraídas pela pregação do Evangelho, não por emoções sensoriais dentro de uma igreja ou de qualquer lugar. Tem que ser pregada a palavra, quem quiser aceitar, amém. Aonde você viu Jesus implorando alguém para aceitá-lo como Salvador? Ele só pregou a palavra, quer aceitar, amém, não quer, amém, pronto. Tira até a poeira do pé e vai embora. Foi o que Jesus ensinou.
Ensinou os discípulos, vai lá, prega, não quer até a poeira do pé, você tira e vai embora. Ninguém é obrigado a engolir a palavra, aceitar a palavra. Ninguém é obrigado. É só ensinar. Então eu não tenho que pensar, eu tenho que crescer a igreja. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar a bandeirinha ali na frente. Não, pessoal, que isso? Nós temos que ensinar a palavra. Nós temos que focar em libertar as pessoas, em salvar as pessoas. É isso que o cristão tem que atingir, essa maturidade. Você tem que atingir essa maturidade espiritual. E não ficar com frescurinha. Ai, não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada demais. Isso mostra a falta de conhecimento da palavra. Isso mostra a falta de amadurecimento da fé. Porque quem amadurece na fé, deixa as coisas do mundo para trás e segue adiante, e segue olhando para a palavra. É isso que nós temos que entender. Então, Paulo diz que ele tem que começar novamente a ensinar pessoas que já deviam ser maduras na fé, a ensinar coisas de quem está começando agora. Foi que nem eu falei. É uma coisa você pegar uma pessoa de 15, 20 anos e ensinar ela a escrever. Quantas pessoas são alfabetizadas hoje? No meu tempo era Mobral. As pessoas, quando eram maduras, que na minha época muitas pessoas não estudavam, né? Por causa da dificuldade e da falta de oportunidade, tinha o Mobral, que as pessoas lá com 20, 30, 40 anos aprendiam a ler e escrever. Atrasados, que não era mais para estar fazendo aquilo, já até aprendido, é verdade ou não é? Mas às vezes por circunstâncias da vida, a pessoa não teve na época oportunidade para estudar, mas mesmo assim se dedicou, é a mesma coisa. Quanto tempo você está na igreja servindo a Deus? Você já tem autoridade para expulsar um demônio? Você já tem o conhecimento da palavra para ensinar o seu colega de trabalho? Dentro da sua casa você é exemplo. Olha só o que ele diz, pessoal. Vamos lá, 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne, olha só, a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Um dos aspectos que nos gera crescimento espiritual, pessoal? Conhecimento da palavra de Deus. Você não pode ser uma pessoa que só pega a Bíblia para ler quando você vem domingo para a igreja. Você tem que ler Bíblia. É o seu livro de cabeceira. É o que vai gerar em você conhecimento da palavra. É o que vai fortalecer a sua fé. Deu para entender ou não? É obrigação do cristão ler Bíblia. É dever, né? Você ler a palavra de Deus, você ter o conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se um dia um pregador for um pregador falso, profeta ou mentiroso, você vai ver na Bíblia que ele está falando não tem base da palavra de Deus. Tem muitas coisas que são emocionais e não tem base bíblica, é só emoção. E emoção não leva ninguém à vida transformada. Aí ele continua dizendo, vamos avançar o versos 12, depois o 13, vamos lá? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais, olha só, que necessitais de leite, e não de sólido, o que, pessoal? Alimento. Quer dizer, tem pessoas que já era para estar na fé, avançado na fé, cheios do Espírito Santo, com a autoridade de Deus para mandar o mal embora da casa delas e ver a glória de Deus na sua casa, mas está dentro da igreja e a casa uma bagunça. Porque não tem autoridade. Falta unção, falta conhecimento da palavra. Ele diz, eu tenho que voltar a ensinar vocês tudo que não deveria mais estar ensinando. Era para você estar comendo alimento sólido. Tem pessoas que já era para estar expulsando demônio. Era para pisar na casa dela e a casa dela ser cheio da presença de Deus e não ser um lugar de perturbação. Tem pessoas que às vezes na igreja nem parece estar frequentando igreja. E às vezes a culpa nem é da igreja, às vezes é da pessoa que é menina e menino na fé, não cresce na presença de Deus, quer que a oração e o pastor resolva todos os seus problemas e esquece que é elas que vão resolver através do crescimento espiritual. Que elas que vão mudar a situação através da sua maturidade espiritual. Então ele diz aqui que tem pessoas, irmãos, que já era para estar se alimentando de alimento sólido, desenvolvido, já era para estar desenvolvido, desenrolado, vamos usar esse termo popular. Mas às vezes ainda não vai, porque a pessoa não cresce.
se perde na sua caminhada, coloca outras prioridades em vez de uma vida na presença de Deus. E aí ele diz aqui, continuando, versos 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Qualquer ainda que é criança na fé, ainda não experimentou tudo que a palavra de Deus tem na vida da pessoa. Quando nós nos alimentamos da palavra, nos desenvolvemos, nós vamos conhecendo a palavra, nós entendemos a importância de nos santificar, sim ou não, pessoal? Nós entendemos a importância de separar do pecado, sim ou não, pessoal? Nós entendemos a importância de perdoar, sim ou não, pessoal? Aí você vai perdoando, você vai crescendo. Você vai entendendo a importância de ter santidade, você se separa daquilo que é pecado, você busca a santidade. Você entende a importância da oração. Lembra que Jesus falou, quando ele estava no Getsemane, quando os discípulos estavam dormindo, ele diz o quê, pessoal? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vem uma tentação, você é maduro na fé, você dobra o teu joelho, você chora, você clama, o Espírito Santo vem, te fortalece e você não cai. Mas aquele que não tem o conhecimento da palavra, que não está maduro na fé, ele não tem uma vida de oração, ele vai cair no pecado. Vai voltar para a lama de novo, se bobear. E aí o pastor tem que estar lá, mas menino, você pecou de novo. Ô neném levado, menino levado, você não pode fazer isso, você vai para o inferno. Já falou 10 vezes isso para a pessoa, mas ela está viajando na maionese. O pastor tem que estar explicando a mesma coisa sempre. Porque a pessoa não cresce, a pessoa não amadurece, a pessoa não se desenvolve. Era para estar se alimentando de alimento sólido, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, edificando na presença de Deus, expulsando o demônio que está lá na casa dele, na casa dela, ensinando aos outros a palavra de Deus através do exemplo da sua vida. Que é fácil ensinar na palavra, você pegar e querer ensinar aqui. A sua vida é exemplo para ensinar também. É isso que nós temos que entender. Mas não. Temos que crescer, igreja. Você sabe por quê? O diabo ele quer uma igreja infantilizada, porque uma criança facilmente é manipulada. Você pega uma criança, é fácil manipular uma criança. Dá um docinho para ela. Faz uma grata, vai ver só. É fácil manipular, é fácil ou não é? É fácil manipular uma criança. Então uma igreja infantil, uma igreja criança, uma igreja bobada, é uma igreja fácil para o diabo manipular com falsos profetas e ensinamentos mentirosos. E aí a pessoa não desenvolve na fé, a vida dela não muda. Por isso que o diabo não quer. Por que você acha que as ideologias estão tentando atingir as crianças? Por isso que as crianças são alvos para ser manipuladas. Muitos desenhos infantis trabalham a mente da criança para ela já crescer atravessada e não entendendo que homem é homem, mulher é mulher e o que é certo e acabou. Então o diabo está investindo e ele investe também na infantilização de uma igreja que não aguenta ser repreendida. Tem pessoas que não aguentam ser repreendida quando está errada na palavra. É repreendido na palavra, ai que ignorância, ai que não sei o que. Não aprende a ouvir. Realmente eu errei, Senhor, realmente eu falei, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ser mais maduro na fé, eu tenho que ser perseverante na oração. A pessoa às vezes não consegue reconhecer porque é criança. Criança não gosta de ser repreendida, é verdade ou não é? E às vezes tem pessoas assim, tanto que ele diz aqui, porque, versos 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Não tem experiência com Deus ainda, não amadureceu na fé ainda, não viveu ainda coisas sobrenaturais na vida dela, na vida dele, porque ainda não cresceu o suficiente para viver isso daí. Aí ele continua dizendo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, versos 13, Hebreus 5:13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque o que a igreja é o quê? Porque é menino, porque é infantil. Não adianta uma pessoa infantilizada na fé, que não cresceu, que não amadureceu, querer vencer. Eu quero vitória, está amarrado Satanás. Mas qualquer coisa já está desanimado. Não vou mais para a igreja, não sei, minha vida não vai mudar. Mostra a falta de crescimento espiritual da pessoa. Você não pode qualquer coisa desviar você da igreja. Não pode qualquer coisa que vem da parte do diabo esfriar você na fé. Fazer com que você não busque mais a presença de Deus.
Não pode o diabo agir de uma maneira para você culpar os seus erros aos outros e você não olha onde você está errando. Nós temos que parar com isso. Nós temos que crescer, desenvolver. E esse crescimento só é gerado quando você demandar tempo para ler a Bíblia e entender o que Deus quer de você. Um dos aspectos que faz com que a pessoa cresça na fé é ler a Bíblia. É amadurecer no conhecimento da palavra de Deus. Para não ser enganado, minha irmã, meu irmão. Tem muita gente que pega trechinho de Bíblia para enganar outras pessoas. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele já havia se batizado nas águas, como exemplo, porque ele não precisava, ele é santo, mas nos deu o exemplo. Quem foi visitar ele quando ele estava se consagrando? Quem foi que visitou ele quando ele estava se consagrando lá no deserto? Foi o diabo, meu irmão. Foi o diabo que foi visitar ele. E às vezes você começa a consagração, às vezes o diabo vai te visitar com tentação. Vai te visitar com pensamento. E vai usar até trechos isolados da Bíblia. O diabo não usou Bíblia para tentar derrubar Jesus, sim ou não? O diabo vai tentar usar trechos isolados da Bíblia, sem todo o entendimento e concisão que o texto pede, para tentar te derrubar. Tu está com fome, né? 40 dias sem comer, né? Se tu és o Filho de Deus, olha, ele começa a colocar em dúvida quem é Jesus. Satanás caiu da onde? Do céu. Ele sabia que era Jesus? Mas por que ele tenta colocar em dúvida se ele era Jesus ou não? Para afrontá-lo. O diabo às vezes tenta colocar em dúvida se você é um cristão ou não. Se você é de Deus ou não, para te afrontar. Você não é? Você não é de Deus, você está passando isso. Você não é de Deus e não sei o que, não está na Bíblia. É isso, por que você está desse jeito? Aí você cai na do diabo, você vai na dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma o que, pessoal? Essa pedra em pão. Jesus falou lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está escrito, Satanás, olha só o que Jesus fala. Fala só o que está escrito. Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, pode ler. Ele combateu o diabo com a palavra. Como você vai combater o diabo sem palavra nenhuma? Sem conhecimento nenhum. Nós temos exemplos na Bíblia. Então é a palavra de Deus que vai gerar você conhecimento para enfrentar Satanás. Meu irmão, está na hora de nós crescermos na fé. Se você está há mais de 2 anos na igreja, ainda se perde para achar um texto bíblico, isso mostra a falta de conhecimento da palavra. Isso mostra a falta de conhecimento da palavra, porque se a gente vai folheando a Bíblia, a gente vai aprendendo, sim ou não? Você vai tendo noção. Eu sei onde está Salmo mais ou menos. Eu sei onde está Levítico mais ou menos. Eu sei onde estão os profetas menores. Eu sei onde estão os profetas maiores. Você tem uma noção. E ali você vai. Eu sei onde está o Velho Testamento, o Novo Testamento. Porque você aprende a manipular. Manusear, na verdade. Não manipular. A manusear a Bíblia. Então ele continua dizendo aqui, para nós encerrarmos, 13. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Na tradução original, irmãos, até na King James, na NVI, na Thompson, quer dizer adulto. Amém, pessoal? Eu não sei porque na tradução de João Ferreira de Almeida colocaram aqui perfeitos, né? Porque ninguém é perfeito. A tradução original e certa é adulto. Amém, pessoal? Então ele está falando da adulta, está falando da pessoa ser adulta. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os adultos, os quais, em razão do costume, quer dizer, do conhecimento, têm os sentidos exercitados. Olha só. Como você vai exercitar a sua fé? Os seus sentidos espirituais, se você não lê Bíblia. Você está lendo a Bíblia, conhece a palavra. Aí você vê, que hoje em dia na internet está cheio de gente expert, né? Gente que nem crente é e fala, você entendeu tudo errado. Se você é de Deus, você sabe se aquela pessoa está falando verdade ou não. É verdade ou não é? Porque você está exercitado, a sua mente está ligada na palavra de Deus. Aí você vai saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Você vê gente ateu querendo ensinar você de Bíblia. Você vê gente da magia querendo ensinar você de Bíblia. Você vê gente da feitiçaria querendo ensinar as pessoas de Bíblia. Você entendeu tudo errado, agora você entendeu errado. Olha,
Mas se você é adulto, você lê Bíblia, você exercita os seus sentidos espirituais, você lê a Bíblia, você sabe se aquilo tem procedência ou não. É verdade ou não é, pessoal? Você sabe. Até se um pregador está sendo mentiroso, é verdadeiro na pregação. Porque você lê Bíblia. Você é adulto na fé. É ou não é verdade? Agora, se você é menino na fé, qualquer coisa que fala, você aceita. Aí ele diz aqui para nós encerrarmos, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, isso é, os adultos, os quais, em razão do costume, quer dizer, do conhecimento, têm os sentidos exercitados para discernir o que, pessoal? Tanto bem como o mal. Você pega uma criança de 3 anos, bota um doce lá nessa vida, não faça isso. Bota um doce lá do outro lado ali, Está passando o carro agora, fala, vai lá. A criança não tem noção, você vai matar essa criança. Ela não tem noção que é uma avenida que passa carro, que é perigoso. Já o adulto, às vezes não tem noção, parece criança. Não olha dos dois lados. Eu, irmãos, vou até ensinar você, mesmo em rua de mão única, olha dos dois lados. Sempre tem um motoqueiro que passa na contramão, sempre tem um carro que vem na contramão. Um dia minha filha estuda, tem uma rua lá na lateral que é mão única, mas sempre tem uns carros, um motoqueiro que na hora escolar passa ali na contramão, um perigo. E eu sempre falo para minha filha, mesmo que essa rua é mão única, você tem que olhar dos dois lados. A criança ela vai atravessar porque ela não tem maturidade para entender que a avenida é perigosa para atravessar, sim ou não, pessoal? Mas um adulto consciente, ele vai olhar primeiro. Ele vai olhar de um lado, vai olhar do outro. Não é verdade? Está vindo um ônibus, ele sabe que é perigoso, está vindo um carro, vai dar um tempo, está vindo uma moto, ele vai saber atravessar, o adulto faz isso. Agora, aquele que não tem maturidade, uma criança não sabe fazer isso, mas um adulto sabe. É o que ele fala aqui, discernir o que é certo e o que é errado. Está na hora de nós aprendermos a discernir o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Está na hora de discernir, a palavra discernir é compreender, é entender o que é certo e o que é errado. E não dar glória a Deus a tudo, sem você analisar se tem base bíblica ou não. Deu para entender ou não? Eu já vi gente falar assim, Deus vai acabar com a tua família, glória a Deus, está dando glória a Deus porque vai acabar com a família? É pregação errada, o evangelho é boas novas, não é destruição. Já começa por aí. Então você tem que discernir, você tem que exercitar a sua mente, ler a Bíblia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e as libertará. Amém? Medida que você lê a Bíblia, que você lê a palavra, você exercita a sua mente. E o próprio apóstolo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como você pode dizer que você é uma pessoa cheia de fé se você não vem para a igreja ouvir a palavra, se você não entra nos canais que a gente tem para você ouvir a palavra, se você não lê Bíblia, é impossível ter fé. A fé é gerada pela palavra de Deus, meu irmão. Mesma coisa, eu sou uma pessoa cheia de fé. Quantos capítulos da Bíblia você lê essa semana? Nenhum, mas eu tenho fé. Não tem. Porque a fé é gerada pelo conhecimento. Um dos aspectos do crescimento espiritual é quando você começa a entender de Bíblia e não ser manipulado por falsos ensinamentos. Deu para entender ou não? Uma vez um pregador de uma igreja me procurou, mais de 20 anos atrás, e falou, você está no lugar errado, você aprendeu errado. Falou assim para mim uns 20 anos atrás, o meu ministério é melhor, vem aqui. Me fez propostas financeiras, inclusive. Aqui você falou, mas peraí, o evangelho não é isso. Não, porque olha o que está aqui, olha o que está escrito aqui lembra até hoje em Êxodo, olha o que está escrito aqui. Eu falei para ele também, olha o que está escrito aqui em tal lugar. Eu falei, quem está errado é você. E depois de um tempo, aquele tal ministério que parecia o soberano de tudo, não durou um ano. E você não pode ser manipulado pelos outros, você tem que ter Bíblia, conhecimento da palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Olha, para encerrar, 1 Coríntios capítulo 13. Eu estendi um pouco a mensagem, irmãos, mas eu tenho que terminar esse entendimento, que semana que vem nós vamos falar sobre outros aspectos do crescimento espiritual. Diz aqui, versos 11, vamos ler? 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
discorria, quer dizer, conversava com o menino. Mas logo que cheguei a ser homem, quer dizer que cresci, acabei o que, igreja? Com as coisas de menino. Se eu cheguei na igreja, uma aguinha daqui, com raivinha dali, com ressentimento dali, quando eu encontrei Jesus, acabou. Acabei com as coisas de menino, acabei com criancice, com meninice. Deu para entender ou não, pessoal? A gente está na igreja, não somos perfeitos, cada um tem o seu temperamento, temos que respeitar o gênio e o temperamento de cada um, é verdade ou não é? E vamos caminhando na fé, vamos olhando para Cristo, temos que acabar com meninice. Está na hora de crescer na fé, para de dar ouvido para o diabo, se aproxima de Deus e Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. Para de ficar, minha vida não muda, nada acontece, não sei o quê, está precisando crescer. Você dá a chave do carro para um menino? Uma pessoa consciente dá a chave do carro para o menino? Não dá. Porque não tem maturidade para isso. Deu para entender ou não? Não tem conhecimento para isso. Como você quer avançar, você quer prosperar, você quer ver sua família abençoada, você quer ver Deus operando sobre a sua vida, se você não cresceu aqui dentro na presença de Deus, para ter maturidade para isso. Tem que deixar. Está na hora de nos desenvolvermos como igreja, como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? A criança que facilmente às vezes é manipulada, né? Ela é enganada, mas você não pode ser mais assim. Você tem que crescer. Para qualquer questionamento sobre a sua fé, você tem a resposta bíblica. E possa estar firme até o fim, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.